Imagine o Rio de Janeiro no fim do século XIX. Nada de avenidas asfaltadas como hoje, nada de trânsito intenso. Apenas bondes, carroças e ruas ainda irregulares. E, de repente, surge algo completamente fora daquele cenário. Um veículo que anda sozinho, sem cavalos, soltando fumaça e fazendo barulho. Para muitos, parecia coisa de outro mundo. Esse objeto estranho era um triciclo a vapor importado da França por José do Patrocínio, jornalista, abolicionista e fundador da Academia Brasileira de Letras. E aqui já surge a primeira grande curiosidade. Estamos falando de poucos anos após a abolição da escravidão no Brasil, e é justamente um homem negro, ex-filho de escravizada, quem traz ao país uma das tecnologias mais modernas do planeta. O que isso revela sobre aquele momento histórico? Quem tinha acesso à modernidade? E por que essa história ainda é tão pouco conhecida? Patrocínio estava entusiasmado. Ele chamava o carro de veículo do futuro e acreditava que ele mudaria tudo. Substituiria os transportes puxados por animais, os bondes e até os trens. Era o símbolo máximo do progresso chegando ao Brasil, ainda que de forma tímida e quase experimental. Mas o impacto não foi apenas tecnológico, foi também social e cultural. Segundo o cronista João do Rio, o automóvel causava verdadeiro alvoroço. As pessoas paravam nas ruas, olhavam assustadas, como se estivessem diante de um bicho de Marte. Dá para imaginar a cena. Gente interrompendo o caminho, tentando entender aquilo que parecia impossível. O carro, antes mesmo de ser útil, já era espetáculo. E então entra outro personagem essencial dessa história. Olavo Bilac, um dos maiores poetas do Brasil, conhecido pelo rigor estético e pelo cuidado com a forma. Amigo de Patrocínio, Bilac recebe um convite inusitado: dirigir o automóvel. Agora pense nisso. O primeiro carro do Rio de Janeiro, uma tecnologia recém-inventada, sendo conduzido por alguém que nunca tinha dirigido nada parecido. Não havia autoescola, não havia regras claras. Era tudo improviso. O passeio começa em Botafogo, em direção a Tijuca. O carro avança. Chega a incríveis 4 km por hora, o que hoje parece quase nada, mas na época já era uma experiência impressionante. E então, na primeira curva, acontece. Bilac perde o controle e bate o carro em uma árvore. Sim, o primeiro acidente automobilístico do Brasil, possivelmente, foi causado por um poeta. Essa é outra camada fascinante da história. O encontro entre literatura e tecnologia. Um dos maiores nomes da poesia brasileira protagonizando um episódio ligado ao nascimento da modernidade no país. Coincidência? Ou um símbolo de um Brasil que ainda aprendia a lidar com o novo? O mais curioso: ninguém se machuca. A única vítima foi a árvore. Mas o carro não teve a mesma sorte. O Serpollet, como era chamado, ficou destruído. E sua história não termina aí, pelo contrário, ela fica ainda mais curiosa. Anos depois, o escritor Coelho Neto relatou que o veículo acabou abandonado, enferrujado, e chegou ao ponto de ter galinhas dormindo dentro dele. Isso mesmo, o símbolo do futuro virou abrigo de galinheiro antes de ser vendido como sucata. Não deixa de ser quase poético, não é? E como toda boa história curiosa, essa também virou notícia. Jornais da época registraram o acontecimento, discutiram o impacto dos automóveis e até relataram as reações da população. O carro nasce no Brasil já como fenômeno midiático. Algo que chama atenção, gera debate e desperta emoção. O próprio Bilac, anos depois, comentaria sobre os primeiros automóveis com certo humor, lembrando do cheiro ruim, das panes e até das vaias que as crianças davam quando o carro quebrava. Ou seja, aquilo que começou como fascínio rapidamente também virou motivo de estranhamento e crítica. E aqui ficam algumas perguntas que tornam essa história ainda mais interessante. Como um país com infraestrutura ainda precária recebeu uma tecnologia tão avançada? Porque o primeiro grande nome ligado ao automóvel no Brasil é um abolicionista negro. E porque isso quase não é discutido. O que significa termos um poeta como protagonista do primeiro acidente? E será que, desde o início, o automóvel no Brasil já nasceu mais como espetáculo do que como solução? No fim das contas, essa não é apenas a história de um carro que bateu a 4 km por hora. É a história de um país em transformação. De um encontro improvável entre literatura e tecnologia. E de como o futuro chegou ao Brasil. Meio desajeitado, barulhento,
E absolutamente fascinante.